Então, esse é o ponto. Quer dizer, quando o pessoal se rotula, o maior partido de direita do Brasil. Peraí. Dá o exemplo do PL, que eu estava lá. Você tem 30 deputados do PL ali que são governo total. Votam com o governo em tudo. É só olhar a lista de votação. Né? Tem gente lá que foi ministro da Dilma. E por aí vai. Então, não tem, vamos dizer assim, esse caráter homogêneo que você tem no Novo, em que todo mundo é anti-governo, anti-PT e vota duramente contra o PT. Assim como no PSOL você tem tudo pela esquerda e tudo mais, entendeu? Então... E o problema disso aí, ô Salles, é que esses 30 do PL que você acabou de citar, eles vão ocupar os cargos mais estratégicos porque o dono do partido vai nomear eles nesses cargos mais estratégicos, é isso. O que acontece? Voto, por exemplo, do PL, eu estava lá, então conheço bem, enfim, é o maior partido da direita, vamos dizer assim, pelo menos rotulado, né, como o maior partido da direita. Você tem cargos, né, pela proporcionalidade de cada partido na Câmara, são atribuídas, em caráter de rodízio, são atribuídas às comissões. Então, ao PL cabem várias comissões. Você pode olhar, as comissões mais ideológicas, que não envolvem dinheiro, são dadas para os bolsonaristas. As comissões que envolvem dinheiro, relatoria de orçamento, comissão de saúde, que é bilionária, comissão de viação e transporte, as comissões de dinheiro são para os valdemaristas, enquanto que as comissões ideológicas são para os bolsonaristas. Aí você pega os 2 cargos que o PL conseguiu na mesa diretora, 2 valdemaristas. O Altineu Cortez na Câmara e o Eduardo Gomes no Senado. Os 2 são governistas. O Altineu tem cargo no governo, saiu no jornal, aí vice-presidência da Caixa Econômica Federal. O Eduardo Gomes vota com o governo em tudo. Então, assim, o que adianta você dizer, o PL apoiou o Alcolumbre e o Hugo Mota em troca de cargos na mesa? Tá bom, mas você põe 2 caras que votam com o governo, o que adiantou? Não adiantou nada. Então, tem que ter um pouco essa leitura, saber fazer a leitura, ao invés de rotular, sair empolgado, falando, tinha que pegar a comissão. Para que serviu pegar a comissão? Na prática, só acabou, eu não porque eu votei no Marcel, mas acabou respaldando todas essas atitudes do Alcolumbre que está acontecendo agora. Aliás, está acontecendo desde que ele foi eleito. E todas as atitudes do Hugo Mota que não correspondem com o que a direita queria, inclusive a postergação gigantesca de tempo da história da anistia, da votação da anistia e outros assuntos mais. Então, é preciso ter bom senso e entender o que acontece na prática para você, inclusive, se posicionar e não ficar no fla-flu. Quem é contra é traidor, quem é a favor é não sei o quê. É burro quem fala isso, não entende nada, não sabe o que está acontecendo. Então tá indo no rótulo, tá indo na empolgação e não tá usando a cabeça. Então, vamos deixar esse conhecimento aqui para nossa audiência, que é o seguinte, né? Apesar de você conseguir colocar deputados ideológicos, a gente nunca vai ter mudança enquanto esses deputados não assumirem posição de líder para conduzir o partido. E isso nunca vai acontecer porque quem decide é o dono do partido, correto? Sim, e que é centrão. Valdemar foi a turma da Dilma, do Lula, do PT. Todo mundo sabe a história de vida dele inteira. Nesse momento, inclusive, você vê que os bolsonaristas são muito importantes para fazer voto intrapartidariamente, são os mais votados. Mas quem é puxado dentro da legenda? São puxados os valdemaristas que nem votam no Bolsonaro. Teve uns 2 ou 3 aí, não vou citar quem são, lá de São Paulo, que são deputados federais, que falaram, olha, o Bolsonaro só me atrapalhou, eu não fiz campanha para ele, porque não sei o quê, isso e aquilo outro. Então, o cara não é bolsonarista, só que ele é eleito graças ao voto do bolsonarismo, porque ele está dentro da legenda do PL, camuflado ali de Bolsonaro, entre aspas. Os candidatos bolsonaristas, que são os que têm mais voto, puxam um voto aqui em cima e o cara entra no vácuo. Entra no vácuo para ser deputado na Câmara votando com o PT. Na eleição de 22, os 3... São Paulo, tá? Quem foram os 3 deputados mais votados do PL? Em primeiro lugar, Carla Zambelli, 940 mil votos. Em segundo lugar, o Eduardo, 740 mil votos. Em terceiro, eu, 640 mil votos. Nós 3 fizemos mais 5 deputados, porque nós 3 juntos fizemos 8 cadeiras. Ou seja, os 5 últimos deputados que entraram na lista, entraram exclusivamente por causa de nós 3. Dos 5 que entraram, 3 votam com o governo. O Tiririca só vota com o governo.
Antônio Carlos Rodrigues só vota com o governo. E o outro lá, acho que o Mota foi relator, vota com o governo. Então, assim, nós fizemos filho na barriga dos outros, essa é a verdade. Sim. E isso está se repetindo agora. Assim como se repetiu na eleição municipal. No estado de São Paulo, a quantidade gigantesca de candidatos a prefeito pelo PL, e fizeram campanha ele não contra o Bolsonaro, Lula livre, escambau. Tem um monte de casos, um monte. Assim, dá para citar 40 casos aqui. Então, isso mostra que falta também à direita uma capacidade analítica maior, né, com menos análises assim, superficiais, de dizer, se tá no PL é tudo de direita, e se tá não sei aonde é traído. Isso é uma besteira, uma burrice. Então, e graças a isso, o sistema partidário brasileiro, que já é complexo, vai se tornando cada vez mais intrincado, né? Quando você vê o tipo de aliança que é feita, os apoios que são dados e tal, etc. Cara, então a solução, lamentavelmente, não tem, porque não tem outros partidos. Você tem que ir aos poucos e filtrando. Tem que ir filtrando, não tem jeito. Tem muita gente boa no PL, tem muita gente boa no PP, tem muita gente boa no MDB, muita gente boa em todos os partidos praticamente. Mas não vão no ser PT líderes, eu não acho que tenha gente boa. Não vão ser líderes, né? E não vão pautar. Esse é o ponto. As votações. Quando a gente brigou com relação a... Brigou assim, discutiu politicamente, né? A gente se dá bem todo mundo aí, mas quando a gente teve opiniões divergentes com relação à presidência da Câmara e do Senado, qual foi a defesa que eu fiz? Foi dizer, olha, gente, não vamos eleger os outros. Mas nós vamos ficar sem cargo. E daí? Pelo menos você tem a legitimidade de criticar. Você mostra para o eleitor, você está disposto a assumir o ônus de ser oposição de verdade, de ter posturas de verdade. Porque quem gosta de estar sempre envolvido nos cargos e no poder é cara do centrão mesmo. Não tem outro nome. O centrão é aquele que não sobrevive sem cargo, sem verba, sem dinheiro. Como ele não tem posição ideológica, não tem opinião, ele não pode sobreviver do voto de opinião. Ele tem que sobreviver do voto de máquina, de dinheiro, né, de favor com o prefeito, com o vereador, com coisas desse tipo. Não pode se dar o luxo de ficar sem esses instrumentos, porque sem instrumento ele está morto. Na opinião dele não vale nada, o cara não tem opinião. Uhum. Para nós que temos opinião, você não pode vender sua opinião em troca do instrumento que atende ao outro. Então é preciso ter esse discernimento. Mas, Ricardo, olha só. Se o dono do partido ou o presidente do partido, a liderança desses partidos de centro, centrão, montam a nominata, no cálculo da nominata, ele já coloca ali 4, 5, 6 pontos ideológicos possíveis, bolsonarista, já sabendo que vai acontecer esse efeito que aconteceu em São Paulo. O que tu acabou de relatar, você, Eduardo, Bolsonaro e Zambelli fizeram 8 cadeiras. Já estava na conta da nominata. Claro. E nessa conta, ele já sabe que vai entrar aqueles caras fisiológicos, né? Do centrão raiz, PL raiz, não PL bolsonarista, né? E quando chegar nas cadeiras de poder, eles ocuparão essas cadeiras de poder. O que isso quer dizer? Vai entrar a eleição, a cada eleição, esse jogo vai continuar sendo mantido enquanto não tiver partidos com liderança para poder todo mundo migrar para esse partido. O Partido Novo, por exemplo, que você entendeu que o melhor caminho, né, que te representa é o Partido Novo. Só que tem 5 cadeiras. Isso teria um impacto se o Partido Novo tivesse 100, tivesse a posição que o PL tem hoje. Mas dificilmente o Novo vai chegar nessa posição porque não tem um fundão, não tem a estrutura, não tem as prefeituras, não tem cargos na máquina. Como que a gente sai desse cercadinho aí da política brasileira, liderado por 8 caras que são donos de partido? Quando o presidente Bolsonaro saiu do PSL e migrou para o PL, havia essa discussão para que partido ele iria. Porque, obviamente, para onde fosse o presidente Bolsonaro, todos os bolsonaristas iriam. Então, qual era a discussão? Que a gente poderia ter ido, todos nós, como eu fui, enfim, vários acompanharam o presidente, poderíamos ter ido para um partido praticamente vazio, só uma legenda que já existisse, uma vez que o Aliança pelo Brasil não saiu do papel,
Você podia ter pego, vou chutar aqui, você podia ter pego o Patriotas ou Democracia Cristã, ou qualquer partido que ele fosse, seria um sucesso. Porque o voto, como eu disse, de opinião da direita bolsonarista teria acompanhado o presidente Bolsonaro certamente.